Rapaz, hoje a gente vai falar sobre a permanência do Catalá no Clube do Remo e dessa vez não sou eu falando aqui ou pedindo a tua opinião, mas sim a respeito das palavras do próprio Fábio Bentes, que falou ali que já iniciou as tratativas com o Catalá para que o Catalá fique no Clube do Remo. Tu vai entender essa história direitinho, mas eu já quero te perguntar, agora sim vou te perguntar, Catalá deve ficar no Clube do Remo? Não deve? Comenta aí. E outra coisa que eu quero comentar contigo é que o Leonan finalmente saiu do Clube do Remo, após, enfim, algumas temporadas aí no Clube do Remo, né? Duas, salvo engano, 2 temporadas no Clube do Remo. E aí eu quero que tu avalie a passagem do Leonan no Clube do Remo. Foi uma boa passagem? Não foi uma boa passagem? Foi mal? Como é que é? Mediana? Na média? A gente sabe que o grande problema do Leonan nessa última temporada foi, de fato, as lesões. Né? E aí eu até comentei com vocês logo na contratação do Leonan a respeito das críticas que ele recebia a respeito de se lesionar muito. Mas eu já faço outra pergunta para ti também. Se tu fosse aí da diretoria do Clube do Remo, tu manteria o Leonan para a próxima temporada ou concordaria aí o Leonan tem que sair mesmo do Clube do Remo? Não à toa já saiu, a gente vai comentar sobre isso, então é importante que tu fiques até o final, beleza? Caso você não me conheça, o meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo. Deixa o teu like agora e te inscreve, porque eu acredito que tu ainda não deixou teu like, então dá esse like aí, me ajuda demais e já vai comentando a tua opinião também a respeito do Leonan. Outra coisa que eu quero te falar é que a Poder Esportes é aí aqui do canal parceira e hoje nós temos bons jogos na Poder Esportes, beleza? O link está no comentário fixado e só para vocês terem uma ideia, o Fluminense joga hoje contra o Olímpia, tá? O mesmo Olímpia que desclassificou a equipe do Flamengo, mas tem Sul-Americana também. São Paulo e LDU jogando no Morumbi, a vantagem é do time visitante, Fortaleza e América também aí nos domínios do Fortaleza. Todas ali as odds estão muito boas e estão aparecendo na tela para vocês. Então no comentário fixado, faz aí tua fezinha com a Poder Esportes, beleza? A primeira coisa que eu queria comentar contigo é que ontem no DOL saiu as palavras aí do Jean Silva. Aparentemente o atacante quer continuar no Clube do Remo, né? Segundo as palavras aí, não é que queria continuar, mas que voltaria a jogar pelo Clube do Remo sem problemas. Eu já vou te perguntar o seguinte, o Jean Silva, atacante, você traria o Jean Silva de volta, deixaria ele para a próxima temporada? Como é que você faria aí, enfim, se você fosse ali um dos dirigentes do Clube do Remo? Mas a matéria que saiu foi as palavras do Jean Silva, abre aspas para o jogador. Tive bons momentos, criei grandes expectativas, mas também oscilei, errei, falhei, mas me reergui. Me adaptei ao clube que me deu toda a estrutura de trabalho. Então a gente tem um carinho especial e se tiver a oportunidade de ficar, vou voltar para estar aqui. O Remo ganhou um torcedor e a cidade um admirador. Olha, eu vou te falar uma coisa, quando o Bruno Alves saiu do Clube do Remo, ele falou as mesmas palavras, e ele foi lá para Ponte Preta, né? Não, se eu tiver chances de voltar, realmente eu vou voltar para o Clube do Remo. Não houveram chances. A gente sabe que até teve uma tentativa ali, enfim, de trazer o Bruno Alves de volta, do Bruno Alves voltar, mas à época a própria diretoria, o próprio Marcelo Cabo, que era então técnico do Clube do Remo, acabou por dizer não, Bruno Alves não se encaixa aí no nosso estilo de jogo e tudo mais, e acabou fechando com o nosso rival Paysandu. E agora o Jean Silva dá essa declaração. Sinceramente, eu não, a opinião do Nicolas agora aqui, eu não traria de volta, eu não tentaria qualquer tratativas aí para, enfim, ficar no Clube do Remo, esse tipo de coisa, porque a gente precisa realmente de uma renovada. Vai ter essa nova eleição aí agora para definir aí, né, quem vai ficar ali na direção do Clube do Remo, né, e a gente sabe que a gente está falando no final das contas, enfim, do mais importante que é o presidente, mas, enfim, eu não começaria, enfim, fazer o planejamento já trazendo jogadores que tiveram um mau desempenho, que demoraram para se adaptar na temporada passada. Inclusive eu falei com vocês a respeito do Richard Franco no vídeo de ontem. Para quem não assistiu, assiste lá depois quando acabar esse vídeo, porque é muito importante também. Outra coisa que eu queria comentar contigo é que o Leonan acertou a saída dele do Clube do Remo, tá? O Leonan está encerrando a passagem dele pelo Clube do Remo, a segunda passagem, né? E ele tem um total aí de 44 jogos e 4 gols. A gente sabe que o Leonan, em alguns momentos decisivos, ele realmente apareceu, como, enfim, momentos ali que o Clube do Remo precisava de uma classificação, e ali, lembra da história da perna direita do Leonan, que não é desta, mas batia bem com a direita. Mas, quando o Leonan chegou no Clube do Remo, eu fiz uma ponderação que foi o seguinte: o Leonan tem um histórico de lesões. Não à toa saiu criticado do Santa Cruz por conta das lesões que apresentara. Na primeira temporada do Clube do Remo, o Leonan não apresentou tantas lesões assim, mas nessa segunda apresentou demais, sentiu demais, e esse problema ele retornou. O grande problema do Leonan não é que ele é um mau jogador, muito pelo contrário, o Leonan é um bom jogador,
mas o Leonan, infelizmente, tem um problema físico de sempre apresentar lesões. Infelizmente, tanto para o clube do Remo quanto para o jogador. Enfim, e aí ele precisa de um tratamento mais delicado, que aqui eu não tenho o menor conhecimento, a menor noção, a menor base para falar o que deveria ser feito no caso do Leonan, mas que nós não podemos, de fato, aqui no Clube do Remo, estar aí, enfim, digamos, à deriva, né, dessa situação. Pois ele está ali, mas não sabemos se ele vai se machucar e tudo mais, e não sabemos se poderemos contar, até onde poderemos contar, e ele é o nosso lateral titular, então isso realmente aí é uma coisa que não dá para acontecer. Tá, outra coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito de quem fica no Clube do Remo, tá? Quem fica aí, que, ok, não precisa de tratativa, eles têm contrato até a próxima temporada, e os nomes são os seguintes, tá? 4 atletas aí permanecerão, né, com contrato até 2024, e são eles o Vinícius, né? Primeiramente o Vinícius, o volante Paulinho Curuá. E aí eu vou te perguntar primeiro uma coisa. Tu já vai comentando se tu levaria o Vinícius para a próxima temporada e se o Vinícius ainda merece ser o goleiro titular da equipe do Clube do Remo. Tem oscilado bastante. Infelizmente o Vinícius, mas é um ídolo do Clube do Remo, merece todo o respeito. Ok? E aí o Paulinho Curuá também fica. O atacante que estava lesionado, Pedro Vitor, acredito que ainda esteja, né? Lesionado na verdade. E o Ronald, né? E fora aí além dos garotos da base. Então o restante vai saindo, né, conforme acordo com a diretoria, e qualquer tipo de retorno aí com novos atletas dependerá aí da situação, né, que será resolvida ali nas eleições do Clube do Remo nesse novo planejamento que há de acontecer. Palavras do Fábio Bentes a respeito de uma renovação com o Catalá. Tá? Muitas pessoas nos últimos vídeos têm falado, não, eu manteria o Catalá porque ele tem bons números. E outros falam, não manteria o Catalá, tentaria ir atrás de outro técnico. É que esse é um negócio que eu não entendo. Alguns falam, não, eu não iria manter o Catalá. Mas iria trazer quem, então? Tá, isso não é uma crítica, tá? Mas eu só gostaria que as pessoas que falam que não manteriam o Catalá trouxessem nomes à tona para que nós possamos conversar. Meu cabelo tá assim porque eu tô deixando crescer, então ele tá todo bagunçado, beleza? Por isso que eu tô usando boné, então, enfim, coisa rápida aqui. Então, Fábio Bentes aí falando a respeito do Clube do Remo e dessa situação, enfim, no GE Pará, tá? Falou que primeiro a respeito da antecipação ali das eleições, né, que não poderia acontecer, isso eu falei no vídeo passado a respeito das palavras do presidente do Condel, mas agora o próprio Fábio Bentes falando que isso poderia dar um risco ali de judicializar a disputa, né, qualquer sócio poderia pedir anulação na justiça, enfim, por tanto ferir o estatuto, quanto ali por causar algum dano, né, enfim, a gente sabe como é. Então, deixa as coisas correrem como estão. A gente sabe que a gente gostaria que o planejamento começasse o quanto antes, mas no Clube do Remo, minha amiga, é complicado, é muito complicado mesmo. E aí vamos ter que esperar, então não teremos uma antecipação. E aí nós teremos também as propostas, as campanhas e tudo mais. Inclusive, vocês sabem que aqui no canal vocês poderão contar com, enfim, as entrevistas dos presidenciáveis, né, os candidatos à presidência do Clube do Remo. Então, assim, qualquer candidato que esteja, porventura, vendo esse vídeo está convidado. Nós já temos uma live com o Magnata, tá? Mas os outros também. Mas não só dependerei de, eles verão esse vídeo e vão entrar em contato. Não, eu mesmo vou entrar em contato com, enfim, os candidatos a presidente do Clube do Remo, a presidência do Clube do Remo. Aqueles que disserem não vou, eu vou falar aqui no vídeo. Não para atacar. E qualquer pessoa tem total direito de recusar, tá? Qualquer candidato tem pleno direito de recusar, de não querer vir aqui, enfim, falar durante uma live, enfim, numa transmissão, prestar esclarecimentos para a torcida a respeito de propostas, mas espero que ninguém fique chateado se eu falar, olha, não quis, preferiu não vir, enfim. E aí se eu entrar em contato e não houver uma resposta também, e aí pode ser por N motivos, desde que não viram, ignoraram, enfim, eu também entrarei aqui, mas claro, sempre falando a verdade no final das contas para vocês, ok? E a respeito do Catalá, o Fábio Bentes disse o seguinte, tá? Que já iniciou a tratativa com o Condel para aprovação de uma renovação de contrato com o Catalá. Então vai conversando com o Condel, porque há quase que um consenso ali entre os candidatos, né, à presidência do Clube do Remo,
dessa renovação com o Catalá, dessa manutenção do técnico Ricardo Catalá. Então, se há essa espécie de consenso, acho que sim deveria ir atrás logo de fato, aí renovar com o Catalá. Se há de fato esse consenso, porque nós já vimos os candidatos se posicionando ali pela renovação, e o último, pelo menos que eu vi, que foi o Magnata, né, também já se posicionou a respeito disso. Se há esse consenso, que independente de quem ganhar, vai aí renovar com o Catalá, bom, vamos adiantar as coisas para começar logo aí, de fato, o planejamento para o ano que vem, que, beleza, vai vir só depois das eleições, virá apenas depois das eleições, mas pelo menos com o técnico, né, para ele já ir pensando nas opções, já ver os campeonatos que vai participar, já ficar inteirado na base. Isso é importante também, tá? Vão achando que não, é só depois da eleição, porque aí ele vai poder ver quem ganhou e aí conversar a respeito de quem será contratado. Não, renovando com o Catalá, ele já pode ficar de olho na base agora. A gente vai ter, inclusive, o campeonato sub-17 começando agora, enfim, o Parazão, tá? Mas já fica de olho na base. Não tô falando que vai subir os meninos de sub-17, não. Mas já fica de olho na base, pelo menos. Porque alguns têm uma ideia, do que adianta que renovar com o Catalá agora e quando chegar, e sendo que só depois das eleições que vai poder se discutir contratação. Não, mas pelo menos o técnico pode ficar inteirado aí, enfim, das coisas que concernem o clube do Remo. Concordas comigo? Discordas de mim? Tu pode deixar aí nos comentários, beleza? E eu quero que tu deixe aí nos comentários se tu concordas, se tu discordas. Vou responder todos os comentários hoje, beleza? Perdão aí se eu não respondi muitos comentários nesses últimos dias, nas últimas semanas, é por conta do trabalho. Enfim, e porque a gente acaba, enfim, fazendo muitas coisas, mas garanto para vocês que eu vou responder todos os comentários respeitosos, beleza? Então comenta aí a tua opinião a respeito da renovação do Catalá, da manutenção do Paulinho Curuá, se o Vinícius deve ficar, né, como goleiro titular nessa próxima temporada, beleza? E aí, né, quem tu tá apoiando também nessa eleição, quem tu votarias, né, nessa eleição para o Clube do Remo. Beleza? Lembrando, o link para você fazer a sua fezinha Copa do Esporte está no comentário fixado. Beijos e abraços para todos vocês. Tchau, tchau.